Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer a presença de João Batista, a presença de Zacarias, a presença de Isabel e dos vizinhos que moravam próximos ali da família de Zacarias e Isabel e de João Batista que havia acabado de nascer. E como sabemos, quando uma criança vem ao mundo, a vizinhança tem a alegria de poder dar as felicitações pelo nascimento da criança que aquela família havia recebido. E estavam muito felizes com aquela situação, principalmente porque Isabel já estava com idade avançada e não poderia ter mais filhos. E isso nos mostrou que algo misterioso aconteceu. Houve ali um milagre e por isso os vizinhos ficavam admirados com a situação na qual Isabel, já com idade avançada, pôde engravidar e ter um filho. Para que isso acontecesse, houve todo um contexto, uma história por trás. Porque o pai da criança, Zacarias, duvidou desse acontecimento, duvidou que a sua esposa poderia estar grávida e ter um filho. E por isso acabou recebendo ali como, de certa forma, um castigo para que pudesse acreditar a perda da sua voz, a perda da sua fala. E durante esse intervalo de tempo da gravidez de Isabel, ele não pôde conversar, ele ficou mudo até o dia em que a criança nasceu. E a criança nasceu a partir desse contexto que nós hoje estamos lendo na nossa liturgia da palavra. Zacarias estava diante dos vizinhos que estavam ali para ajudar a Isabel nos preparativos, para dar o nome à criança. E ao questionarem sobre qual nome seria dado à criança, Isabel decidiu dar o nome de João. Porém, como era tradição naquela época, o nome que os filhos recebiam geralmente eram os nomes que os pais tinham, os avós tinham, ou seja, tinha que ter alguma ligação com o seu familiar. E não é o que aconteceu. E por isso todos questionavam e se perguntavam por que ela queria colocar João. E não aceitavam, de certa forma, porque estava quebrando regras. E regras que nós podemos avaliar muito bem que são regras de homens. Os homens decidiram criar a regra que o filho deveria receber os nomes dos pais. Porém, nós hoje, como sociedade, sabemos muito bem que essa regra é uma regra pessoal nossa, regra dos homens. O filho, nós podemos dar-lhe o nome que nós quisermos dar. E às vezes podemos escolher nomes nos quais nós não temos relação com aquilo que nós esperamos da criança. O exemplo é de João. João era um nome que um anjo do Senhor foi e conversou com eles e expôs a necessidade que aquele fosse o nome dele para que ele preparasse os caminhos para a vinda de Cristo. E essa foi uma situação particular. Quando isso acontece conosco, com toda certeza a presença do Espírito Santo de Deus nos avisará desse tipo de situação. São revelações e fazem parte dos dons do Espírito Santo. Mas caso não haja essa revelação, nós temos a liberdade de poder dar o nome que nós acharmos melhor. Geralmente as crianças que são trabalhadas através das revelações do Espírito Santo são crianças que têm trabalhos a serem feitos para Deus, como João Batista fez. João Batista tinha a missão de preparar os caminhos para a vinda de Cristo. E por isso, ele foi-lhe preparado até um nome para poder exercer essa atividade para serviço do Senhor. E ele a cumpriu muito bem, como nós sabemos. Levou ao conhecimento de todos que haveria ali a vinda do Messias que iria batizar através do Espírito. Ele batizaria para purificar a carne e Jesus Cristo batizaria para purificar em espírito e verdade. Então, nesse momento de dar o nome ao João Batista, como os vizinhos não deram crédito a Isabel por ela ser uma mulher
e naquela época as mulheres não tinham tanta autoridade e poder dentro da própria casa. Quem mandava naquela época e tinha autoridade eram os homens. Então decidiram perguntar a Zacarias. Como ele era a cabeça da casa e tinha autoridade, preferiram dar a ele o direito de poder escolher o nome do filho. E assim esperavam que ele atendesse às tradições. É como acontece conosco nos dias de hoje. Às vezes alguém de nossa família quer quebrar regras tradicionais nas quais nós vivemos e nós passamos a nos recorrer às autoridades para poder fazer com que essas pessoas não quebrem essas regras. E muitas vezes nós acabamos decepcionados, porque nós somos livres para ir e vir, e ali, naquela situação na qual Zacarias estava, ele mostrou a todos que era muito mais do que só uma tradição, dar um nome porque era uma tradição dos homens. E assim ele disse que aquele se chamaria de João, conforme Isabel havia dito. Ao escrever isso em uma tábua, aquele castigo que ele havia recebido por duvidar se quebrou, acabou naquele momento. E a partir de então ele voltou a falar, e tendo a oportunidade de falar, a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade de ter um filho que estaria a serviço de Deus. Então é importante nós compreendermos a nossa história de hoje, essa questão das tradições. Muitas vezes nós temos que quebrar regras que às vezes a sociedade nos impõe para que nós possamos seguir os caminhos de Deus, para que possamos servir a Deus. Geralmente as pessoas querem que nós possamos ser aquilo que Deus não quer que nós possamos ser. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Muitas vezes as pessoas querem que nós possamos ser pessoas gananciosas, que sejamos pessoas que queiram passar por cima dos nossos irmãos, que nós possamos querer ser maiores que os nossos irmãos. E quando isso acontece, geralmente quebramos regras direcionadas ao amor ao próximo, que pertencem ao amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E se quebramos a regra de amar ao próximo pela nossa ganância, por pisarmos o nosso irmão, nós não alcançamos aquilo que Deus deseja de nós. E não alcançando aquilo que Deus deseja de nós, receberemos castigos, assim como Zacarias recebeu. E se nós voltamos atrás e percebemos que estamos errados, nós recebemos novamente a oportunidade de continuar dando os nossos passos, a trajetória dos caminhos de Deus, como Zacarias fez. Ele, percebendo que aquele realmente era um menino enviado por Deus, que estaria a serviço de Deus, ele louvou ao Senhor e agradeceu ao ter a oportunidade de falar novamente. Muitas vezes nós perdemos as nossas oportunidades na nossa vida e elas acabam voltando para nossas mãos quando nós percebemos que desviamos os caminhos certos, mas que há tempo voltamos para o caminho correto. Saímos do caminho correto, vamos para o errado, e voltamos, saímos do errado e vamos para o correto. É como aconteceu também com Zacarias. Duvidou, mas depois viu que estava errado e voltou atrás. E as recompensas voltaram para a sua vida. Um exemplo que a nossa vida às vezes acontece, às vezes temos um emprego muito bom e desvalorizamos aquele emprego e acabamos perdendo ele. Aí na dificuldade, quando nós ficamos desempregados, passamos necessidade, não temos como pagar nossas contas, é que nós percebemos o grande presente que Deus nos deu. Porém, já não temos ele mais, porque fomos demitidos, perdemos o nosso emprego e não temos mais como trabalhar. Quando Deus quer, Deus age na nossa vida. E assim, às vezes o emprego volta para a sua vida, talvez em outro lugar, outra empresa, outra situação, mas você volta a ter as mesmas graças na sua vida para poder pagar suas contas, manter sua vida em dia e ter sua paz interior. No mais, vamos passar. Hoje nós não teremos os comentários dos vídeos de ontem. Por enquanto nós estamos aqui nos adaptando aqui à mudança que estamos fazendo. Vamos voltando aos pouquinhos aqui a nos organizar, mas em breve estaremos com os comentários do vídeo novamente.
Um grande abraço a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.